Boa noite. Desejo a paz de Jesus a todos nós, amém? É sempre bom estar em casa, né? Vocês sabem que estamos aí, Alzira e eu, envolvidos num trabalho de missões da convenção, e cada domingo a gente está em algum lugar diferente. De vez em quando calha que temos um domingo livre, e aí eu venho aqui, e aí o pastor Léo pede para mim pregar. Mas é uma alegria muito grande estar em casa aqui. Está conosco a minha irmã, a Corin, que foi criada aqui nessa igreja, né? Os nossos pais foram pastores aqui nos anos 60, inclusive tem alguns aqui que foram batizados naquela época, né, Silvio? E quem sabe o Luiz também, sabe outros, o Paulo ali também, né? O Silvio, tem alguns que são daquela época. Na época a Corin era pequena, eu também não era tão grande assim, não. Né? Mas a Corin está passando uns dias conosco aqui. Nessa função de secretário de missões, a gente tem o privilégio de conhecer muitas das nossas igrejas. É claro que eu não estou indo para todas elas, mas algumas a gente encontra por aí. E eu sempre digo, eu tenho orgulho de pertencer à nossa igreja aqui no Bonfim, uma das igrejas mais fiéis em termos de participação com missões, ao longo de tantos anos, né? Uma igreja missionária e uma igreja que também está alcançando naturalmente o nosso próprio bairro aqui, a nossa cidade. Temos várias congregações que viraram igrejas próprias, né? Então, é um fruto de muitos anos que está sendo dado aqui. Há uns 15 dias atrás, eu acho que a Alzira trouxe algumas revistas Missões em Marcha. Quem sabe alguns de vocês receberam. Nós trouxemos mais algumas aqui, se por acaso vocês não pegaram há 15 dias atrás. E é uma revista que nós lançamos como CIB 2 vezes por ano, trazendo um pouco de informação missionária, incentivo. Temos também o nome dos missionários, alguns aqui vocês vão conhecer, né, para a gente estar orando por isso. E mesmo que tenha alguma data que, quem sabe, já está meio vencido, como o curso de missões, vale a pena ter isso aqui. Tem um excelente artigo da Bruna, né? Você lembra da Bruna, não? É isso aí. Não pode esquecer da Bruna, não. Tem um bom artigo aqui dela, falando sobre o trabalho na Indonésia. A Patrícia esteve aqui também, não faz muito tempo, né? Temos um artigo dela aqui também, tem outros. Tem um excelente artigo aqui de um cara que eu vi hoje de manhã no espelho, que também vale a pena vocês lerem, né? Então, tem coisas aqui para vocês desfrutarem da revista. Se não tem, então vocês aproveitem aí. Na verdade, eu queria fechar um pouquinho, não fechar, mas quem sabe dar um toque de fechamento da nossa campanha, que tem tido o tema Venha o Teu Reino a todos os povos, falando um pouquinho também sobre o reino de Deus essa noite. E quem sabe, de uma forma um pouco diferente, eu queria ressaltar 2 perspectivas acerca do reino de Deus que são muito importantes. Todos nós temos acompanhado nessas últimas semanas os acontecimentos, né? Principalmente, quem sabe, no Oriente Médio. Quem sabe alguns de vocês recebem, inclusive, os vídeos do pastor Jonathan lá em Israel, contando um pouquinho daquela situação. Estamos acompanhando, naturalmente, nos noticiários e, quem sabe, um pouco preocupados, né? Acho que todos nós estamos preocupados com aquilo que está acontecendo naquela região. Não é a única guerra no mundo hoje. Há em torno de 35 guerras acontecendo ao mesmo tempo. Algumas mais conhecidas, como Rússia, Ucrânia, agora Israel e Hamas, mas temos também em outros lugares. Então, é um mundo em turbulência, há muita coisa acontecendo.
E a gente, quem sabe, começa a pensar um pouco, onde é que vai terminar isso aqui? Será que estamos indo para um momento insustentável da raça humana? Será que estamos, né, nos autodestruindo, não só em termos das guerras, mas também o clima, né, o aquecimento global? Vocês passaram frio essa semana? Vocês deram graças a Deus que baixou 10 graus hoje, ou 12 graus? Deram? Né? Até a chuvinha a gente aceitou, né? Mas é uma tendência. E, naturalmente, tudo isso está, de alguma forma, afunilando para algum momento. Não sabemos quando, mas tenham certeza, nunca estivemos tão próximos da volta de Cristo como hoje. Né? Amanhã a gente vai estar mais próximo ainda. Agora, quando vai acontecer, não sabemos. Mas são questões que estão aí e que têm muito a ver com a questão do reino de Deus. O reino de Deus. Quem sabe até nós temos um anseio, um desejo de que esse reino venha logo, né? Esse reino perfeito do Senhor que se estabelece com a volta de Cristo. E eu queria colocar duas perspectivas em relação a isso. Uma perspectiva que eu diria escatológica do reino de Deus, tem a ver com os últimos tempos, mas também uma perspectiva global desse reino de Deus. E é muito importante isso, que essa perspectiva do reino, e agora falando em termos de uma perspectiva mais eterna, é uma perspectiva de um reino completo, seja algo que se reflita, que seja algo que tenha um reflexo na nossa compreensão e, naturalmente, no nosso trabalho a favor do reino de Deus. Eu quero começar lendo alguns textos que vocês conhecem. Vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse, porque aqui nós temos alguma coisa daquilo que nos espera, podemos dizer, mas descortina de alguma forma. Obrigado. É água normal isso aqui, né? Isso. Que descortina de alguma forma aquilo que caracteriza esse reino de Deus nessa perspectiva escatológica, nessa perspectiva de eternidade. João, o apóstolo João, que recebe essas palavras, essas visões, certamente não compreendia tudo aquilo que estava vendo, tudo aquilo que Jesus tinha dito para ele. João escreve, né? Mas mostra alguma coisa daquilo que caracteriza esse reino. Apocalipse capítulo 21. Os primeiros 5, 6 versos, capítulo 21. Chama-se a Nova Jerusalém. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Capítulo 22, vamos ler também os primeiros versos ali. Então o anjo que me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro.
no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Isso mostra um pouquinho daquilo que espera nesse reino eterno. Certamente, muitos detalhes aqui que nós não entendemos perfeitamente ou completamente, mas que nos surpreenderão de uma forma positiva aquele dia. Vamos para um outro texto, um pouco antes, no capítulo 7, os versos 9 a 12. Um texto que vocês já ouviram muitas vezes e que nós usamos muito em missões. Apocalipse 7, 9 a 12. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Essa perspectiva do reino e da participação do povo de Deus diante do trono do Senhor, com representação de todos os povos, tribos, raças e línguas, é futuro, mas ao mesmo tempo é um futuro tão certo, tão assegurado pelo Senhor, que é um impulso, é algo que nos atrai e nos empurra, nos entusiasma, nos encoraja de seguirmos caminhando com o Senhor, não é verdade? E essa perspectiva do reino que precisa de alguma forma se refletir em nosso meio, na igreja do Senhor, que é agente do reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a igreja, naturalmente, mas a igreja está aqui representando o reino, e esse reflexo da eternidade, essa projeção da eternidade, precisa estar presente quando nós pensamos no reino de Deus. O que nós fazemos muitas vezes é o contrário. Nós queremos que o nosso pensamento, quem sabe humano, o nosso desejo de certas coisas, ou necessidade de certas coisas, seja característica do reino. E muitas vezes projetamos para o reino de Deus aquilo que, quem sabe, nós achamos que é o melhor para a nossa vida. Na oração da irmã aqui, nós cantamos isso também, essa questão de que o plano de Deus, aquilo que Deus tem pensado para nós, é isso que precisa, de alguma forma, nortear a nossa vida e o nosso pensamento acerca do reino. Nós temos algumas teologias que têm invertido a coisa, e quem sabe tem sido muito atraente, porque dá a ideia de que o reino de Deus, ele é em função de nós, em vez de nós vivermos em função do Senhor. De repente coloca o ser humano como o centro desse reino de Deus, quando na verdade o centro desse reino de Deus, quem é? É o Senhor, né? E Jesus é o Rei.
Ele é o centro. A teologia da libertação, que alguns de vocês certamente acompanharam, influenciou bastante a América Latina, mas também em outras partes do mundo. Tivemos teologias de libertação de diferentes classes e diferentes momentos da história. Era muito baseado na questão de uma mudança política, social, econômica, a partir da necessidade que se via, principalmente a partir da pobreza, né? E isso influenciou grandemente uma outra teologia, que a gente pensa que não tem nada a ver com isso, mas está muito próxima, que é a teologia da prosperidade. Porque também essa teologia enfatizava o quê? Se você vem para Jesus, todos os seus problemas são solucionados, né? E se você der uma boa oferta, então você vai ter isso 10 vezes mais. E fazia-se uma negociação, faz-se uma negociação com Deus, prometendo mundos e fundos, né? Como se isso fosse a característica ou a essência do reino de Deus. E nós temos uma outra teologia que está muito forte ao redor do mundo, e quem sabe você não ouviu esse nome antes, mas eu vou te contar, que é a teologia do domínio, que é a ideia de que nós podemos transformar essa terra, a nossa sociedade, quem sabe até o nosso país, num pequeno céu. Que através do poder político, poder econômico, nós podemos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Essas teologias partem de uma ideia humana, humanista, uma ideia de que a nossa necessidade é o centro do reino de Deus. Mas quando nós olhamos o que a Bíblia diz sobre o reino de Deus, naturalmente temos a confiança no Senhor, Ele vai nos ajudar, promete cura, promete salvação, promete ajuda, não tem dúvida nenhuma, mas o centro desse reino é o Senhor. O centro desse reino é a pessoa de Jesus Cristo. Então, qualquer teologia, qualquer ideia do reino de Deus que não seja cristocêntrica, que não tenha Jesus como centro, não é uma teologia, não é um ensinamento que está de acordo com a palavra de Deus. Por isso é muito importante nós termos essa perspectiva quando nós falamos do reino de Deus, e é essa perspectiva que vem do céu sobre nós. E eu acho que nós podemos confiar em Deus, não é verdade? Ele deve ter pensado o melhor para todos nós. Ou vocês acham que não? Já em Daniel 7, quer dizer, lá um profeta no Antigo Testamento, 700 anos antes de Cristo, quer dizer, há quase 3.000 anos atrás, já teve o profeta Daniel uma visão muito interessante, que vocês conhecem também. Daniel 7, 13 e 14. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou ao ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Fantástico, não é? Isso já no profeta Daniel. E é claro que é um texto messiânico, é um texto que fala acerca de Jesus. E esse reino que vem de uma forma completa, que se estabelece um dia, mas que tem reflexo já aqui na terra, aqui em Campinas, no ano 2023. Essa perspectiva escatológica, ela nos dá também bastante confiança para esse momento que nós vivemos hoje. Deus, Ele está no controle das coisas. Independente como termina o conflito no Oriente Médio,
independente do que vai acontecer em termos climáticos daqui para frente, ou outras ameaças que nós, quem sabe, estamos enfrentando como seres humanos, Deus é o Senhor da história. E Ele vai levar isso aqui ao cumprimento do seu plano. Ele vai levar isso àquilo que Ele tem planejado desde o começo com o ser humano. Algo que nós já tínhamos já na criação, na verdade. Quando Deus coloca o ser humano num paraíso, mas faz o ser humano também um ser perfeito, no sentido e a semelhança dele, que tinha até a escolha. Infelizmente, o ser humano escolheu mal. Mas esse desejo de Deus, de ter a todos nós dentro do seu reino, para uma eternidade, é algo que ainda é válido. E é sobre isso que a palavra de Deus fala. É sobre isso que o reino trata. Então vamos manter essa perspectiva de um reino que vem completo um dia. Mas tentar ver como é que esse reino, vocês viram algumas características que nós lemos aqui em Apocalipse, como é que esse reino se reflete também no nosso meio, em nossos dias. Algo disso nós já estamos experimentando. Algo disso é o que acontece quando nós oramos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. A segunda perspectiva, e quem sabe é um pouco mais fácil nós acompanharmos, é a perspectiva global do reino de Deus. O que Deus quer é que todos sejam salvos. Não é verdade? Eu não creio na ideia de que Deus tem escolhido alguns para serem salvos e outros não. Eu acho que o que Deus quer é que todos sejam salvos. Mas sabemos que há uma condição: quem crer e for batizado será salvo. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Temos vários textos que falam sobre isso, não é verdade? Mas o desejo de Deus é que a salvação chegue em todos os lugares, a todas as pessoas. E essa perspectiva global do reino de Deus também não podemos perder quando nós pensamos, e inclusive oramos: venha o teu reino. Todos. É uma oportunidade de reconciliação com o Criador, através da pessoa de Jesus Cristo, que está sendo oferecido de graça a todas as pessoas ao redor do mundo, à medida que o Evangelho chegue a diferentes lugares. O que leva à morte não é a rejeição a Jesus. O que leva à morte, o que é? É o pecado. Todos pecaram, estão separados de Deus. O salário do pecado é a morte. Há um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Isso significa que nenhum ser humano tem desculpa diante de Deus. Porque o que vai condenar o ser humano é o seu pecado. Não é o fato dele ter, quem sabe, tido a oportunidade um dia de dizer sim para Jesus e não aceitou. Por outro lado, se não tiver essa oportunidade de conhecer a Cristo, qual é a esperança, qual é a possibilidade que as pessoas têm de serem salvas? Deus vai julgar do jeito que Ele quer. Nenhum de nós vai poder, criticar Deus, se colocar acima de Deus e dizer: Deus fez errado aqui. Claro que não. Deus sabe como vai fazer as coisas. Aí temos que confiar nisso. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está muito claro isso.
Isso significa que essa perspectiva global depende grandemente também de nós. E aqui Deus, o Cristo, envia a sua igreja para dentro da sociedade, envia a sua igreja para o mundo todo, para que essa oportunidade de salvação seja proporcionada às pessoas. E é muito interessante que não há distinção. Nós, quem sabe, temos uma certa facilidade, às vezes, de achar que aquele ali, quem sabe, vai aceitar, aquele outro, não vale nem a pena. Né? Vocês lembram os discípulos, quando estavam caminhando com Jesus ali, chegaram perto de Sicar, no poço de Jacó, né, quando ele encontra a mulher samaritana, né, os discípulos não achavam que os samaritanos tinham muita capacidade espiritual, não. Em outra ocasião até, né, inclusive o João, um deles, diz: Jesus manda fogo sobre eles, eles vão para o inferno mesmo, né? Já adianta o processo. E ficam muito surpresos quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana. E ainda mais quando vem depois a multidão lá da cidade de Sicar e creem em Jesus Cristo. Jesus não estava fazendo acepção. O Evangelho não faz. Não há distinção ou discriminação. Romanos 10, 12, aquela lógica missionária diz: não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor em todos. E quando Paulo vai falar aos Gálatas, que inclusive estão tendo um pouquinho de problema aí com discriminando alguns e tal, em Gálatas 3, 28, ele diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Nós vivemos tempos de muitos extremismos, quem sabe a facilidade de classificar as pessoas de acordo com a sua raça, sua classe social, sua opinião política, ou mesmo, quem sabe, o seu nível de educação. E é uma realidade, que é um efeito do pecado, essa discriminação, essa ideia de que alguns são superiores a outros. Amanhã nós temos um feriado aqui em Campinas, da consciência negra. Por que é necessário isso? Nós temos o dia do indígena, né? Em março temos o dia da mulher. Eu não sei se o dia do pastor cai nessa categoria, eu acho que não, né? O dia dos pais. Mas nós temos aqui momentos, parece que nós precisamos enfatizar o valor de certas pessoas, de certos grupos étnicos, de certo pano de fundo, ou seja, o que for, certas categorias, quem sabe, na nossa sociedade, porque devido ao pecado que tem nos afetado tanto, temos essa facilidade de discriminar pessoas. E a gente está orando por Israel durante esses dias, deixa eu dizer isso, né? Estamos acompanhando. Vocês estão orando pelo Jonathan e a Silvana diariamente? Espero que sim, né? E o Rafael, que foi convocado, parece que ele voltou para casa agora, eu não sei, mas estava lá no norte para enfrentar o Hezbollah. Estamos orando por nossa família, pela igreja messiânica, onde o Jonathan é pastor ali em Jerusalém. Mas temos que lembrar também que os palestinos também são alvo do amor de Deus, e precisamos orar por eles. Alzira e eu temos visitado a Cisjordânia, Belém, inclusive há um seminário batista na cidade de Belém, de palestinos, de árabes. Quando nós visitamos lá alguns anos atrás, o prefeito da cidade de Belém, isso é Cisjordânia, né? Era um batista. Então tem muitos ali também, agora na faixa de Gaza também, que são crentes, cristãos. É claro, vamos orar pelos muçulmanos também, né? Por todos. Vocês veem que facilmente a gente fica, né,
categorizando e achando que esse grupo é mais importante do que o outro. O que aconteceu foi terrível, né? Não há discussão nenhuma sobre isso. Mas tem muita gente, e quase sempre é assim, inocente, que está pagando o preço. E Deus ama essas pessoas. Eu visitei uma vez nos Estados Unidos um centro de oração, na cidade de Colorado Springs, um lugar, um centro grande assim de oração pelo mundo. E quem sabe até, já contei aqui, vocês, quem sabe alguns lembram, mas a pessoa que me levou lá me apresentou e tinha um grupo ali orando. E eu perguntei qual é o assunto de oração no momento. Eles disseram, é Saddam Hussein. E eu me fiz meio de bobo e disse, não, mas que bom, vocês estão orando para ele se converter? Não, claro que não. Nós estamos orando para ele ser morto. Aí eu perguntei, vocês acham que Deus é poderoso, ele poderia se converter ou não? Jonas, o profeta Jonas, tinha esse dilema de chegar aos inimigos e falar acerca de Deus. É verdade que a mensagem dele era mais de destruição mesmo, né? Mas ele ficou tão preocupado depois, quando de repente houve um avivamento ali. O próprio rei, vocês lembram o livro de Jonas, né? O próprio rei se converte, se veste de sacos de pano ali, cinzas e tal, e de repente um avivamento, e Deus dá mais 100 anos para Nínive. A destruição vem depois no profeta Naim. Naum, chama-se em português. Mas o evangelho aos inimigos. Nós visitamos durante o curso intensivo de missões Morungaba. Sabe onde fica Morungaba? Não é muito longe daqui, não. Ali tem um lugar de recolhimento, de acolhimento, desculpe, de refugiados. Inclusive, muitos do Afeganistão estão ali. E muitos deles, a maioria deles, são muçulmanos e tal. E nós visitando ali, nos contaram que deram bastante liberdade para eles, eles têm até o momento deles ali na sexta-feira e tal, mas que agora alguns estão vendo o amor de Deus através dessas pessoas. É um trabalho que pertence à Convenção Batista Brasileira. E estão aceitando a Jesus, aos poucos, né? E o importante ali é não ver essas pessoas como inimigos, só porque eles têm outra fé, mas também alvo do amor de Deus. Esse grupo que foi repatriado, né? Sim, está certo? Lá de Gaza, vocês ouviram isso nas notícias, para onde eles foram levados? Uma boa parte deles, justamente para esse mesmo lugar. E vamos ver o que vai acontecer ali, porque eles vêm, na verdade, de duas linhas diferentes muçulmanas, sunitas e xiitas, e eles não se dão mais, eles brigam mais entre si do que com os cristãos. Mas a ideia é essa, não são inimigos, mas são alvos do amor de Deus. Por quê? Porque a perspectiva do reino de Deus é uma perspectiva global, para todos. Todos estão incluídos. Todos nós, como seres humanos, alvos desse amor de Deus. Esse reino global, ele se estabelece localmente e globalmente. Ele se estabelece localmente como algo que faz diferença na sociedade. E a igreja tem esse papel, já falamos tantas vezes sobre isso. E nós somos essa igreja, uma comunidade terapêutica, né? Somos uma comunidade onde não são as pessoas perfeitas que vêm aqui. Porque se exigir pessoas perfeitas, né, acho que só fica o pastor
Aí tá mal. Acho que nem nós, né? Eu vi uma charge essa semana, alguém dizendo, Jesus está comendo com os pecadores. E aí Jesus respondendo, se eu não comesse com os pecadores, eu ia ter que comer sozinho a vida toda. Nós somos essa comunidade terapêutica na sociedade. Isso é um reflexo desse reino, né? E aqui, quem sabe, nós sentimos dor, nós choramos, nós temos as nossas decepções, mas ao mesmo tempo existe algo desse reino de Deus no nosso meio, que também nos ajuda no meio de tudo isso, né? E que vai saciar a nossa sede, que vai nos dar o consolo, a ajuda, o apoio que nós necessitamos. Um reino que fala sobre paz, sobre justiça, que fala sobre uma vida digna para todos os seres humanos. É esse reflexo desse reino eterno que um dia virá. E eu quero terminar só citando alguns exemplos daquilo que está acontecendo, coisas que vocês conhecem. Se vocês lerem o relato da Bruna, vocês vão ver como ela trabalhou durante anos ali numa cidade mais ao sul da ilha ali de Java, uma cidade chamada Salatiga. Agora a gente pode até dizer onde que é, porque ela não está mais lá, né? Mas durante esses 5 anos que ela esteve ali, mostrando algo do reino de Deus para aqueles idosos, para aquelas pessoas. E pessoas conheceram o amor de Deus e conheceram a Cristo através dela. O reino de Deus veio. Agora ela está no novo projeto, um pouco mais desafiador, mais trabalhando diretamente com pessoas da outra religião, mas também ali refletindo, né, algo desse reino de Deus. Nós estamos apoiando também a Nubinelma e o Dizane lá na Índia, lá no norte, um lugar tão difícil, tanta pobreza, tanta miséria. Vocês já ouviram os relatos. Mas de repente se virou ali ali eles têm criado um oásis no meio daquela dificuldade, né? E principalmente meninas que estão sendo abusadas, estão tendo ali um apoio e um trabalho que está sendo feito dessa forma. É a presença do reino de Deus, algo desse reflexo, mas que vale para todas as pessoas. Vocês participaram quando o Fábio falou aqui? Acabou sendo uma quinta. Ele não veio ainda? Não veio ainda. Então não vou adiantar tudo, não sei se ele vai ter oportunidade. A agenda dele está. Orem por ele, pela saúde dele, pela irmã Gilca também. Ele está com um esquema bastante pesado. Eu passei 15 dias com ele lá na África do Sul, Moçambique, e um paizinho pequeno que está do lado ali chamado Eswatini, né? É tão pequeno que você tem que olhar quase com lupa no mapa para achar o lugar ali, né? Quando a gente está lá, tem espaço. E nós estivemos ali vendo o trabalho que eles estão realizando. E quem sabe um dos momentos assim mais gostosos foi quando nós estávamos na igreja, na comunidade que eles fundaram entre refugiados de Moçambique, mas também sul-africanos, tem gente de outras nações ali também. E a igreja muito simples, de madeira, que eles fizeram ali, mas ver a alegria, a satisfação daquele pessoal de ter encontrado a Jesus Cristo. E num trabalho bastante holístico, com horta, agricultura, poço artesiano, com cursos, diferentes cursos, principalmente para as mulheres terem o seu próprio ganho e assim por diante. Uma presença do reino de Deus ali. Mas orem bastante por eles, porque eles estão vendo muita necessidade, querem fazer muita coisa. Inclusive, se tiver um pessoal aí, alguns que gostariam de dar um tempo lá, como voluntários, eu tenho certeza que eles aceitariam, não? Estamos falando sobre isso.
Precisamos mais gente trabalhando ali. Moçambique também, muita necessidade ali em Moçambique. Estamos ali apoiando um casal, o Bernardino e a Vanessa Bernardo, é o sobrenome deles, que também estão plantando uma igreja ali, trabalhando com as crianças, reforço escolar, também a partir de poucos recursos, mas mostrando ali a presença do reino de Deus. E a Patrícia vocês ouviram aqui, né? Inclusive, estamos orando aí por esse povo Mandinga, né? Chama, que é um povo muçulmano que está começando a ter um pouco de contato agora com o Evangelho, através da Patrícia e a equipe ali, né? Mas a Patrícia também é enfermeira, e ela tem sido diretora do hospital, pequeno hospital, a clínica que tem ali na cidade onde ela está, mais no interior de Guiné-Bissau, mostrando também através disso o amor de Deus, né? Mostrando algo desse reino que chega ali. E no momento nós estamos com alguns novos missionários indo também para diferentes lugares. Uma delas é a Tayana, que foi para Oriente Médio, ela está, na verdade, na Jordânia, e ali, né, com as tensões que existem. Ela está ainda aprendendo um idioma árabe, né, que diz que leva toda a eternidade para aprender, não sei, né, mas ela já começou. E ali vai estar também dando o seu testemunho, né, o reino que está chegando. Perspectiva escatológica, de eternidade. O reino do qual você faz parte, nós fazemos parte, não é um reino limitado aos nossos anos aqui, a essa terra, mas é um reino que tem uma perspectiva de eternidade com o Senhor. E independente como a coisa vai caminhar, nós sabemos, já temos o resultado, pelo menos alguma coisa sobre esse resultado. Mas também uma perspectiva global, que precisa alcançar todas as pessoas onde nós estamos. Mateus 24:14, Jesus diz: e esse evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu acho muito interessante isso. A visão que Jesus tinha desse reino, e que ele estava formando ali os seus discípulos, e a igreja que daria continuidade ao trabalho. Não havia limite menor, não havia o pensamento de algo menos que alcançar todas as nações. E é nisso que nós estamos envolvidos, como igreja do Senhor, tentando levar esse evangelho do reino para tantos que ainda não conhecem a Cristo. Aqui, no Brasil, na América Latina, também, naturalmente, em outros países onde estamos envolvidos. Que Deus os abençoe. E quando nós oramos, Senhor, venha o teu reino, que nós tenhamos essa perspectiva desse reino conforme aquilo que Deus quer, a definição de Deus do reino, e não a nossa, a partir do nosso desejo humano. E quando nós oramos isso, também vendo essa necessidade que o conhecimento acerca desse reino, acerca de Jesus Cristo, seja espalhado por todos os lugares. Amém?